Bom dia, turminha. Tudo bom com vocês? Estamos aqui para iniciarmos mais uma aula. E o tema da nossa aula dessa semana é lealdade acima de tudo. E aí, a história de hoje está registrada no livro de Gênesis, capítulo 37. E ela vem contando a história de um jovem sonhador. Só que os sonhos desse jovem era diferente dos outros. Por quê? Porque não eram sonhos comuns. Os sonhos desse jovem falavam de coisas que ainda iriam acontecer no futuro. Eu estou falando de José. José era um dos 13 filhos de Jacó. Jacó, ele tinha um amor e um carinho especial por José. E os seus irmãos sentiam ciúmes por conta desse carinho especial que o pai tinha por ele. E para piorar a situação, Jacó toma a decisão de dar a José uma túnica, né, de mangas compridas, que era uma roupa especial, como se fosse uma capa. E a Bíblia registra em algumas versões que essa capa era colorida, né, essa túnica era colorida. Só que o que representava essa túnica? Essa túnica representava, na verdade, a preferência do pai pelo filho e que esse filho seria alguém que herdaria, né, as coisas do pai no futuro. Então, esse presente causou muitos ciúmes e inveja nos irmãos de José. E a situação ainda se agravou mais ainda quando José teve 2 sonhos e contou para seus irmãos qual era esse sonho. Ele disse para os irmãos que ele sonhou com feixes de trigo, que eles estavam arrumando alguns feixes de trigo e de repente o feixe de trigo dele ficou de pé e os 11 feixes de trigo, que representavam os irmãos, se prostraram diante do feixe dele. Depois ele conta que ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas, que se curvavam também perante ele. Então, assim, esse sonho, na verdade, estava revelando a posição de José no futuro. Ele não entendia o que aquilo representava, mas os irmãos entenderam que José queria ser melhor do que eles. E ficaram com muita raiva e muito chateados com José. Então, quando um certo dia, os irmãos saíram para cuidar das ovelhas do pai no campo, e Jacó pediu para que José levasse alimento, porque como ele era o filho querido, ele ficava em casa com o pai, ajudando o pai. E os irmãos eram os mais velhos, eles iam para o campo cuidar das ovelhas. E aí, os irmãos estavam em Siquém, e para chegar a esse local, demorava 2 dias. Então José pegou os alimentos e foi. Quando José estava se aproximando dos irmãos, os irmãos começaram a falar entre si. Lá vem o sonhador, olha lá quem está vendo ali. Nós devíamos... Então eles começaram a conversar entre si e a ter pensamentos pecaminosos. Então alguns dos irmãos começaram, seria nossa oportunidade, na verdade, de nos livrarmos dele. Nós deveríamos fazer alguma coisa para se livrar finalmente dele. E aí Rúben, temeroso, preocupado com aqueles pensamentos dos irmãos, né, que também era um dos irmãos, falou assim: por que a gente não pega José e ao invés de fazer alguma coisa ruim, a gente joga ele dentro de um poço e deixa ele lá? Porque na verdade o objetivo de Rúben era tirar José depois do poço, porque ele sabia que o desejo dos irmãos era matar José e ele não queria que aquilo acontecesse. Só que Judá teve uma ideia ainda melhor. Porque ao invés da gente além de se livrar dele, não lucra com isso. A gente poderia jogar ele no poço e depois vendê-lo como escravo. E assim eles fizeram. Quando José se aproximou, eles pegaram José, jogaram no poço e quando alguns mercadores que passavam por ali, estavam passando por ali, eles venderam José por algumas moedas. E agora, o que fazer quando chegasse em casa, o que eles contariam para o pai? Então, antes de vender José, eles pegaram a túnica de José, ficaram com a túnica, mataram um animal, melaram aquela túnica de sangue de animal para que o pai pensasse que José havia sido devorado por algum animal. E aí foi essa história que eles contaram para o pai deles, que José não chegou até eles, e que eles encontraram a túnica de José toda ensanguentada. Então Jacó chorou amargamente durante muito tempo e ficou muito triste, porque ele imaginava que seu filho havia sido devorado por um animal, quando na verdade José havia sido vendido para mercadores do Egito. Então José foi parar no Egito. Só que quando José chegou ao Egito, ele foi parar justamente na casa de um oficial do Egito, do faraó. E lá, uma vez estando lá no Egito, na casa desse homem importante, ele ocupou um grande cargo. Por quê? Porque José ele era um homem respeitável, era um homem obediente, e ele era um homem abençoado por Deus. Então tudo que
que José tocava se tornava em bênção. E por ser fiel a Deus e a quem ele prestava o serviço, ele crescia, né, na presença do Senhor. Só que ele já estava com mais ou menos 25 anos de idade, depois de já estar lá no Egito, mais ou menos durante esse período, a esposa de Potifar, que era o seu patrão, acabou se engraçando com José e desejando e cobiçando José. E queria, na verdade, ter um caso com ele. José não aceita aquilo, né? E a história nos conta que, por não aceitar essa condição, por não aceitar o pecado na vida dele, ele acaba sendo preso. Por quê? Porque a esposa de Potifar, uma armadilha, um dia eles estavam sozinhos em casa e ela tenta seduzi-lo, e como ele não aceita, ele foge da presença dela. Ela monta um cenário, ela insinua de que ele estava tentando pegá-la à força, e por conta disso ele acaba sendo preso, mesmo sem ser ouvido, mesmo sem saber se de fato aquilo ali era algo real. José vai preso. Mas a história vem nos contando que José poderia ter ficado triste, poderia ter ficado com raiva, muitas coisas poderiam ter acontecido, mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme, acreditando que as coisas poderiam melhorar. E na prisão, José tem alguns sonhos, esses sonhos são revelados e de fato acontecem realmente com o copeiro e com o padeiro. E depois de um tempo, né, o faraó também tem um sonho. E esse sonho, na verdade, acaba sendo revelado pelo próprio José, que se torna o quê? Governador do Egito. José se torna o segundo homem mais importante do Egito. E acaba que os irmãos, num período de fome, de seca, vão até o Egito comprar alimento. E durante esse período, acaba José, em algum momento, se revelando para seus irmãos, mostrando que ele ainda estava vivo. E ele perdoa os irmãos por tudo que havia feito, porque ele também faz um teste com os irmãos para saber se os irmãos estavam arrependidos do que tinham feito. E tudo se normaliza. E a gente entende, pela história de José, o quanto que Deus nos abençoa, o quanto que Deus derrama suas bênçãos sobre as nossas vidas. Os sonhos de Deus para nós, eles são sempre maiores e melhores. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei o que você tem sonhado para a sua vida, mas uma coisa eu queria que você tivesse certeza em seu coração: os sonhos de Deus para a sua vida, eles são muito grandes. Os sonhos de Deus para a sua vida, eles são os melhores. Então não tenha vergonha de sonhar, não tenha vergonha dos seus sonhos. Às vezes a gente se sente inferior ou acha que os nossos sonhos não existe nenhuma possibilidade deles serem realizados ou alcançados. Mas através da história de José nós podemos ter a certeza que existe um Deus todo-poderoso que, assim como olhou por José, ele olha para nós também e derrama também a sua bênção sobre nós. Que Deus nos dê um bom dia e até a próxima. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estou morrendo de saudades. Beijos e até a próxima.